Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Plenick que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Amém. Amém. Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas, letra de Frei Osar Schmidt, melodia de Helmivent Maier. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das imbuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma boa noite a todos. Boa noite ao Geraldo, ao Galote, ao Ticão, a todos que se fazem presentes aqui nessa sessão, aos servidores da casa, meu muito obrigado, e uma boa noite especial a você, canoense, que nos prestigia pelas redes sociais. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite, Ticão do Brasil, né, que nos prestigia aí, Viendras, o Galote, o Calistro, enfim, a todos que participam
desta sessão ordinária, iniciando nossos trabalhos do ano letivo de 2024 e também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a todos. Expediente de 5/2 de 2024, projeto de lei ordinário de número 153 de 2023, que reduz o subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários municipais e do supervisor 1 e supervisor 2, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Projeto de lei ordinário de número 152 de 2023, que reduz o subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores e dá outras providências. Projeto de lei ordinária de número 003 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermagem, de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e dá outras providências. Projeto de lei ordinário de número 004 de 2024, que concede reposição dos valores da Bolsa Auxílio e do auxílio transporte pagos aos estagiários remunerados e dá outras providências. Projeto de lei ordinário de número 005 de 2024, que declara utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores do Turismo, Hospitalidade e dos hotéis, restaurantes, bares e similares do Planalto Norte catarinense, Citratum, de autoria da vereadora Zenilda Lemos. Projeto de lei ordinário de número 006 de 2024, que autoriza a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira com o município de Timbó Grande, Santa Catarina, abre crédito adicional especial no orçamento geral da Prefeitura e dá outras providências. Projeto de lei ordinário de número 007 de 2024, que autoriza o repasse por meio de contribuição de custeio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Ofício de número 467 de 2023 e 006 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei. Ofício 021 e 024 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Ofício 014 de 2024 do Gabinete da Prefeita, solicitação de tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinário de número 116 de 2023. Ofício 001 de 2024 da Secretaria de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento 758 de 2023, de autoria dos vereadores Tati Carvalho e William Godoy. Ofício 001 de 2024 da Fundação Cultural de Canoinhas, encaminhando resposta ao requerimento de números 770 de 2023, de autoria do vereador professor Osmar. Ofício 002 de 2024 do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento 744 de 2023, de autoria do vereador André Flenick. Ofício 104 de 2024 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, encaminhando parecer prévio da prestação de contas do prefeito referente ao exercício 2022. Ofício 001, 002, 003, 004, 006, 007, 011, 012 e 013 de 2024 e 127, 128, 129, 130, 131 de 2023 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando sanção dos projetos de lei 050, 088, 100, 125, 128, 130, 142, 146, 147, 148, 149, 150 e 151 de 2023 e 052 e
137 de 2023. Ofício de número 008, 009 e 010 de 2024 do Departamento de Leis e Decretos comunicando a sanção do projeto de lei ordinário 001 e 002 e 003 de 2024. Ofício 005 de 2024 do Departamento de Leis e Decretos comunicando a sanção do projeto de lei complementar 084 de 2024. Ofício 003 de 2024 do Gabinete da Prefeita encaminhando resposta ao requerimento 761 de 2023 de autoria dos vereadores André Flenick, Maurício Zimmermann e Tati Carvalho. Ofício 001 de 2024 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento encaminhando resposta ao requerimento 753 de 2023 de autoria dos vereadores Chico Mineiro, Maurício Zimmermann, Professor Osmar e William Godoy. Ofício 003 de 2024 da Secretaria de Saúde encaminhando resposta ao requerimento 766 de 2023 de autoria do vereador Professor Osmar. Ofício 008 de 2024 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento encaminhando resposta ao requerimento 769 de 2023 de autoria dos vereadores Professor Osmar e Tati Carvalho. Ofício 001 de 2024 do Codeplan encaminhando resposta ao requerimento 770 de 2023 de autoria de toda a edilidade. Indicações. Indicação 001 de 2024 de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Macel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, e ao senhor Rafael Rodili Rueder, secretário municipal de Planejamento, estudo de melhoria na sinalização do cruzamento entre as ruas Henrique Zorc e Álvaro Soares Machado, assim como melhorias no sistema de drenagem no local. Indicação 002 de 2024 de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Macel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, e ao senhor Rafael Rodili Roeiro, secretário municipal de Planejamento, estudos de melhoria na sinalização no cruzamento entre as ruas Otávio da Balipa e Frederico Kohler, bem como melhorias na iluminação nessa área e a avaliação da ineficiência do sistema de drenagem na rua Frederico Kohler. Indicação 003 de 2024 de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Macel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a ampliação da sinalização no sentido da rua Getúlio Vargas, na proximidade da esquina com a rua Francisco de Paula Pereira. Indicação 004 de 2024 de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Macel Ope, prefeito municipal, e ao senhor Jean Dondé, gestor da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, melhorias no estádio municipal, com reforma da pista, instalação de câmeras de segurança e telas na quadra de futebol society. Sugere-se um estudo para terceirizar parte da gestão da estrutura do Ditão, com a possibilidade do uso do bar, salas, campos e a realização de eventos, em troca da manutenção do local com o livre acesso de atletas que forem treinar. Indicação 005 de 2024 de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Macel, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a colocação de material na rua Jacob Fuch, no bairro Água Verde. Indicação 006 de 2024 de autoria do edil Adilson Esteido, que solicita a senhora Juliana Macel Ope, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rodili Rueder, secretário municipal de
planejamento a troca de lâmpadas queimadas na Vila Maier, na localidade de Encruzilhada. Indicação 007, de autoria do Edil Vilmar Sudossi, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeito municipal, e o senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a conclusão da manutenção da colocação de material na servidão Henrique Zacco. É o que contém, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Tatiane Carvalho. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Desejo uma boa noite também. Senhor presidente, eu gostaria de falar rapidamente sobre um projeto de lei de minha autoria que está no expediente de hoje. Bom, final do ano passado, nós tivemos a nossa prefeita municipal aqui, né, nessa Casa de Leis, falando sobre um projeto de lei para a redução salarial. Né, e realmente a gente até discutiu esse projeto naquela noite, naquela sessão. Porém, o projeto chegou nesta casa e eu fui me aprofundar um pouco nele. O projeto que chegou, senhor presidente, ele é inconstitucional, porque compete à Câmara de Vereadores fazer. Porém, é um projeto que até no dia o senhor presidente concordou que era necessário, tendo em vista a situação econômica do município. Então, para poder auxiliar nessa situação e a gente realmente pensar numa economia do município, eu fiz um projeto de lei aqui pela Câmara de Vereadores, que esse sim pode tramitar aqui, mas eu fiz algumas coisas diferentes nesse projeto de lei. E eu explico para os senhores por quê. O projeto de lei encaminhado pela prefeita, ele reduzia o valor fixo de R$1.000 do salário de prefeita, de vice-prefeito e de cada um dos vereadores. Mas era fixo, R$1.000. Bom, eu fiz uma regrinha de 3 ali, e o R$1.000 do salário do vereador equivale a 8,55%. Então, eu peguei essa porcentagem, para a gente respeitar a proporcionalidade, e apliquei em porcentagem, então, esses descontos. Com o projeto inicial, que era da prefeita municipal, a gente teria uma economia de 144 mil no ano. Mas o projeto que eu fiz, vereadores, ele reduz esse 8,55% da prefeita, do vice, dos vereadores, como estava no dela, mas eu ainda acrescentei os secretários, supervisor 1 e supervisor 2. Com isso, nós teremos uma economia, então, de 418 mil no ano. Esse projeto entrou para leitura hoje e agora ele vai para as comissões. Então, eu estou explicando aqui já para os senhores, né, e já peço para que os senhores analisem esse projeto. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Mais algum vereador? Vereadora André Flenck. Com a palavra, vereador André Flenck. Senhor presidente, falando brevemente das minhas indicações, hoje eu cito 2 ruas que são ruas recentes, mas têm deficiências tanto no sistema de drenagem quanto na sinalização. Cito a rua Frederico Kohler e Henrique Sorg, que estão dando muito problemas. Já temos aqui nosso colega Geraldo, que sempre aponta um problema que aconteceu ali na rua recente Henrique Sorg, que necessita, né, um sistema de drenagem, mas também uma punição exemplar, uma cobrança da empresa que fez muito mal feito essa obra. E também cito outras situações, como a situação da rua Getúlio Vargas, que nós temos constantes relatos de motoristas, principalmente vindo de outras cidades, que acabam entrando na contramão ali próximo à loja Colombo, e a gente sabe dos transtornos e os riscos, né? Então a minha solicitação é uma melhor sinalização. E por último, entre as minhas indicações, está referente ao estádio municipal. Como nós conversamos, chegou aos outros vereadores aqui também reclamações sobre o estado da pista. Tivemos a triste notícia do furto do sistema elétrico, né, principalmente da fiação do estádio municipal, que gera um alto custo, um alto transtorno ao município e à população em geral. E eu coloco aqui uma sugestão que está entre as minhas propostas de campanha, que é a da terceirização no que for possível do estádio. Eu sei o quanto complexo é terceirizar toda a estrutura, mas nós temos o bar no estádio, nós temos hoje uma quadra de society, temos uma estrutura numa pista. Eu acredito que pode ser feito algum modelo de convênio que garanta o livre acesso à população à pista,
usar o campo, mas de uma forma organizada e que, de certa forma, a população, quem usa, pelo menos a quadra do society, arque com parte dos custos. Seria um objetivo maior de garantir a manutenção e também ter uma pessoa ali sempre presente, garantindo a segurança e também um constante uso da estrutura. Era o que continha, senhor presidente. Senhor vereador. Vereador Adilson Esteiro. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, nosso amigo Chicão do Brasil, seu Geraldo, seu Galote, sempre com nós aqui, toda exceção, Calixto também. Falar dessa minha indicação aqui na Vila Maier, são 12 postes e só um que funciona. Funciona o horário que quer ainda, vereador Zenildo. Ou é dia ou é tarde, ele pisca e fica lá piscando. Então, e o pessoal, então o pessoal agora começa a ir para a faculdade, pega ônibus na beira do asfalto e precisa fazer um trajeto de 800 metros a 1 quilômetro ali de a pé, então no escuro. Então, com certeza, será muito benéfico essa melhoria. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 3 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei número 6 de 2024, que autoriza a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira com o município de Timbó Grande, Santa Catarina, abre crédito adicional especial no Orçamento Geral da Prefeitura e adota outras providências. Projeto de lei número 7 de 2024, que autoriza o repasse por meio de contribuição de custeio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Solicito ainda seja colocada em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 3 de 2024. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 003 de 2024. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a tramitação em regime de urgência do referido projeto. Coloco em deliberação a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei número 003 de 2024, 006 de 2024 e 007 de 2024. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 003, 006 e 007 de 2024. Coloco em primeira votação e discussão o projeto de lei número 003 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 003 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 006 de 2024, que autoriza a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira com o município de Timbó Grande, Santa Catarina. Abre crédito adicional e especial no Orçamento Geral da Prefeitura e adota outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda Lemos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente e as que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, essa celebração de termo de esse convênio, essa parceria, é com relação à ponte do rio Tamanduá, que liga o município de Canoinhas ao município de Timbó Grande. Entrou em contato comigo, então, na tarde de hoje, e eu postei a mensagem lá no grupo de vereadores, a mensagem do vereador do município de Timbó Grande,
o Claudionor Matoso, onde ele pede que essa Casa de Leis, então, aprecie esse projeto, porque essa ponte, além de dar acesso ao município, é um espaço para escoar produção. Empresas que têm sede no município de Timbó Grande, mas são de Canoinhas, também utilizam o transporte escolar, porque o município também tem uma parceria com aquele município, porque como faz divisa, é muito mais fácil, às vezes, algumas crianças estudarem naquele município, e aí tem toda essa parceria. E pelo que ele me falou, são 3 entes, então, que poderão fazer esta parceria para essa ponte sair, que é o município de Timbó Grande, que já fez o projeto e já aprovou, com 50% do projeto, o município de Canoinhas e a Defesa Civil do Estado, que também vai bancar alguns utensílios para esta ponte. Então, eu peço que os colegas vereadores apreciem esse projeto, que a gente coloque em votação, porque é de extrema importância. Inclusive, eu postei lá no grupo de vereadores o vídeo que ele passou da dificuldade de acesso desta ponte, inclusive trazendo riscos para a população. Continuando a discussão. Senhores vereadores, concordo com toda a extrema importância que o projeto siga. Vai contemplar e muito aquelas comunidades a qual fazem divisa com o município de Timbó Grande. Muitos daqui conhecem bem a região. A vereadora Silmara é um exemplo vivo, conhece bem a divisa, conhece a dificuldade e conhece a precariedade dessa ponte. Então, realmente, faço das suas palavras as minhas palavras para que realmente seja aprovado esse projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 006 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 007 de 2024, que autoriza o repasse por meio de contribuição de custeio ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e adota outras providências. Repasse no valor de R$ 160 mil ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para custeio das despesas com o conserto do equipamento de tomografia. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 007 de 2024. Passamos agora aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da casa, aqueles que nos assistem pelas redes sociais e o público que se faz aqui presente, uma boa noite. Requerimentos. Requerimento número 1 de 2024, de autoria dos edis André Flenick, Maurício Zimmermann e Chico Mineiro, e das vereadoras Zenilda Lemos e Silmara Gontarque, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando as seguintes informações sobre a manutenção do tomógrafo. Há quanto tempo o tomógrafo não está funcionando? Quais medidas foram tomadas até o momento para o conserto? Qual o número total de procedimentos realizados pelo município? O equipamento está dentro do prazo de garantia? As manutenções estão em dia? Quantas foram realizadas até agora? Se possível, enviar as ordens de serviço e relatórios de manutenção realizadas no equipamento nos últimos 2 anos. Quem é o responsável técnico pelo equipamento? Quem é o responsável financeiro pela manutenção? Requerimento. Coloco em discussão o requerimento número 001 de 2024. Senhor presidente, Com a palavra, vereador André Flenick. esse requerimento é de grande importância para o nosso município, porque nós temos que lembrar que, apesar daquele sentimento que nós temos pelo Hospital Santa Cruz, ele não é uma instituição do município, ele é uma instituição privada, é uma instituição filantrópica que tem suas dificuldades, tem sua importância no município. Mas esse requerimento é de importância para nós sabermos as práticas que estão sendo tomadas de gestão da manutenção dentro do hospital. Esse tomógrafo, se não me falha a memória,
ele foi repassado via governo do estado durante a epidemia de Covid-19. E ele tem um valor considerável e ele é muito importante para os rendimentos do hospital. E é importante a gente saber, antes de passar esse recurso, que hoje nós aprovamos em primeiro turno, de que forma será aplicado esse recurso e se existe algum meio de prevenir através de técnicas de manutenção preventiva e preditiva. Quem trabalha na indústria sabe que existem, a gente tem aquele popular, a manutenção estragou, conserta. Não é. Hoje a manutenção é uma ciência avançada e principalmente dentro da área hospitalar, onde a manutenção vale também a vida de muitas pessoas, ela é fundamental. E é fundamental a presença de um profissional que esteja dentro do hospital, responsável, seja ele terceirizado ou mesmo do hospital. Eu sei de outros hospitais, como o Hospital de Três Barras, que tem um engenheiro de manutenção hospitalar especializado na manutenção de equipamentos dentro do hospital. Não sei se essa é a realidade aqui do Hospital Santa Cruz, mas nós precisamos ter esse controle de manutenção para que não seja hoje nós enviamos 160 mil, daqui uns dias acontece o mesmo problema e nós temos que readequar, repassar um novo recurso do município que poderia ser usado para outros fins, quase sempre na saúde, sendo que houve algum equívoco por parte da gestão hospitalar. Então é uma forma da gente saber, não é uma crítica. Se o hospital não tem essas informações, eu me proponho auxiliar, até mesmo buscar alguns profissionais que atuam nesse setor, porque nós precisamos ter cuidado muito grande com a gestão de manutenção, principalmente da questão de equipamentos hospitalares. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Se os senhores vereadores me permitirem, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, porque eu também quero entender sobre o que acontece. E como o vereador André muito bem falou, né, e até falei isso nas minhas redes sociais também, o hospital realmente é uma associação, ele não é do município, né? A gente sabe que não é de hoje que a situação do hospital, a gente ouve reclamações sobre a questão financeira, mas o que muito me preocupa é que, embora ele não seja do município, os canoinhenses precisam desse hospital. Então, eu acredito que a gente tem que realmente olhar com carinho para essa questão e tentar entender o que está acontecendo também. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Está autorizado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda Lemos. Esse requerimento, então, ele teve origem diante de várias discussões, porque nós sabemos da importância do Hospital Santa Cruz para o município de Canoinhas, mas também para a região. Nós sabemos que os demais municípios que compõem a região, eles também são atendidos no hospital. E uma das perguntas aqui é justamente isso, né? Qual o número total de procedimentos realizados por município? Então, quem são os municípios que também utilizam o tomógrafo do Hospital Santa Cruz? E qual será a contrapartida deles, então? Porque o município de Canoinhas está celebrando esse convênio, encaminhando para o hospital, então, 160 mil para o conserto desse tomógrafo, mas os demais municípios da região vão colaborar com o quê? Então, essa é a pergunta. Não estamos nos eximindo da nossa responsabilidade enquanto munícipes, enquanto representantes do povo. No entanto, os demais municípios da região que também utilizam o tomógrafo também têm responsabilidades e precisam arcar com isso também, senhor presidente. Então, tão logo chegue a resposta desse requerimento, eu penso que essa Casa de Leis deve sentar e discutir e aí sugerir algumas proposições também. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Vilmar. Essa é uma discussão tão antiga, né? E tão difícil solução. Por ele ser uma entidade filantrópica, por ele ser uma entidade que precisamos de voluntários para colocar o seu CPF lá, né, para assumir as consequências, né, isso tanto do conselho, do presidente do conselho, quanto da diretoria, do presidente. Tem poucas pessoas que querem assumir isso. Na hora de alguém assumir o hospital de verdade, é uma grande dificuldade. Eu vivi lá uns bons anos e sei do tamanho da dificuldade. Claro que às vezes se exagera em alguma coisa e se deixa de fazer outras, né? Importantes que são. Mas o poder público precisa sempre estar presente junto com o Hospital Santa Cruz, até porque aqui foi falado, nesse momento. Nós só temos um hospital em Canoinhas.
É o que nós temos, é o que nós precisamos de ajudar, seja os entes federativos, município, estado e união, e a própria sociedade, no modo geral, precisa contribuir de alguma forma, porque não é fácil tocar um hospital, né, e muitas vezes com muitas dificuldades internas, né, porque ali tem os enfermeiros, ali tem um CRM dos profissionais médicos e que defendem os seus lados, os seus interesses, e também as suas dificuldades. Então, é uma questão, senhores e senhoras, difícil de ser entendida, difícil de ser resolvida, mas se resolve com a participação de todos, com uma só direção, no sentido de contribuir e fazer com que funcione, com que se ajuste. O hospital vem passando um momento bastante difícil, mas bastante difícil, né? Porque sabemos nós, e é conhecedor, vamos repetir aquilo que está sendo repetido todos os dias, o SUS não contribui o suficiente para a manutenção dos custos do dia a dia do hospital. Eu sou uma pessoa que defende o hospital, porque se nós não defendermos ele, nós não teremos quem nos atenda aqui em Canoinhas. Então essa é a grande dificuldade. Claro que precisamos saber o que está acontecendo, claro que precisamos saber de que forma. Nós somos a voz da população canoinhense, para poder levar ao conhecimento do canoinhense aquilo que lá está acontecendo. Mas precisamos se abraçar e sempre se dedicar em prol de atender o hospital, porque é o único que nós temos, e sem ele, pode ter certeza, se com ele é ruim, imagina sem ele. Obrigado, senhor. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adilson Steider. Seus colegas vereadores autorizados também querem assinar junto. E bem colocadas as palavras da vereadora Zenilda, quando se refere ao uso, que os outros municípios também usam, né, vereadora? Eu vejo assim, segunda-feira, o trajeto que eu faço de manhã, sempre eu vejo vans, ambulâncias carregadas de pessoas de outros municípios que vêm ali para vocês para consultar ou fazer procedimento, né? Eu não estou bem ao par disso, então não posso falar muito, mas eu vejo, né? Então aí que entra aquela situação, que tal município tem estrada boa, mas só que quando chega na hora da saúde, joga para a mãe em Canoinhas, né? A gente vê isso aí, né? Então, e também outra situação que eu vi, que parece que passou o tempo da manutenção desse aparelho, também tem essa situação. Então, quero pedir para assinar junto, presidente, seria isso. Senhor presidente, fui citada. Com a palavra, vereadora. Outra lembrança. E os convênios e os particulares utilizam qual equipamento? Continua a discussão. Senhores vereadores, no meu ponto de vista, uma fala complementa a outra. Concordo muito com o senhor, vereador Vilmar, que realmente temos que valorizar ao máximo o nosso hospital, o único que temos, que ele abrange a região. Mas, da mesma forma, nós temos que manter os olhos abertos, porque foi uma enorme luta para Canoinhas e região a conquista desse equipamento, né? E ele está aí com coisa de 2 anos, mais ou menos, em funcionamento. E essas perguntas são apenas são questionamentos. Acho que devem ser feitos mesmo, né? E na fala da vereadora Zenilda, eu também como autor, mas gostaria de dividir com vocês talvez a inclusão de mais uma pergunta, que se foi solicitada a contrapartida de outro município para o conserto desse equipamento. Se todos assim estiverem de acordo. Senhor presidente, com a palavra. Se puder incluir também, então, essa pergunta da vereadora Zenilda sobre atendimentos particulares, se é usado o mesmo tomógrafo também, como que é feito isso? Se todos concordam, solicito então que a assessoria acrescente essas 2 perguntas, deixe ele nos moldes conforme foi a fala dos vereadores. E da mesma forma gostaria de agradecer aqui ao Executivo Municipal por tentar atender da melhor maneira, porque eu não sabia da situação que se encontrava e já mandar esse projeto de lei, bem como agradecer aos senhores vereadores das comissões Constituição e Justiça e Orçamento, a qual apreciaram hoje rapidamente esse projeto. Agradeço ao presidente Osmar Liscoves por agilizar também, né? Porque isso é necessidade da nossa população.
Coloco em votação o requerimento número 001 de 2024. Os contrários se manifestem, os que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 001 de 2024. Requerimento 2 de 2024, de autoria da vereadora Zenilda Lemos. Solicita que seja encaminhado moção de parabenização aos sargentos da Polícia Militar Amadeu Pereira Coutinho e Jackson Aurélio Turcó, lotados no 3º Batalhão de Canoinhas, destacando o desempenho e atuação exemplar dos policiais que demonstraram dedicação e profissionalismo durante a Operação Veraneio, observando que, durante a referida operação, os sargentos Coutinho e Turcó agiram de forma exemplar, salvando a vida de uma mulher na cidade de Itapema, que havia sofrido um infarto, reconhecendo que, graças ao pronto atendimento, à intervenção rápida e eficaz dos mencionados policiais, o quadro da paciente foi revertido, demonstrando um comprometimento excepcional com o serviço público e a preservação da vida. Dessa forma, solicito que esta moção de parabenização seja registrada nos anais desta Casa Legislativa como um tributo merecido aos valorosos profissionais que, com coragem e dedicação, contribuíram para a segurança e o bem-estar da nossa população. Coloco em discussão o requerimento número 002 de 2024. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Zenilda. eu gostaria de detalhar um pouquinho mais essa moção de parabenização, da maneira com que ocorreu esse resgate e esse salvamento desta vida. Então, os canoenses Amadeu Pereira Coutinho e o sargento Turcotte, eles estavam no primeiro dia da Operação Estação Verão, no município de Itapema, e na primeira meia hora de atividade. Primeiro dia, e na primeira meia hora de atividade, eles estavam, então, fazendo uma ronda pela orla da praia, quando eles viram algumas pessoas aglomeradas, e eles já encostaram a viatura, então, e pararam para saber o que estava acontecendo. E essa senhora havia acabado de cair, tendo um infarto fulminante, e eles, então, foram muito rápidos, e eles começaram, então, a fazer os procedimentos. O vereador André entende muito melhor do que eu. Eles iniciaram, então, os procedimentos cardíacos, massagem, e das pessoas que ali estavam entregou o telefone. Eles estavam falando com o SAMU, e o SAMU fazendo algumas orientações, e eles tentando reanimar essa vida. E eles foram muito certeiros e muito práticos nesse salvamento. Eles ficaram por mais de 2 minutos ali fazendo as massagens e reanimando esta senhora. E logo em seguida o SAMU chegou e conduziu ao hospital, e aí constataram que realmente foi um infarto muito sério, e que se não fossem aquele primeiro socorro ali, ela teria morrido. E essa moção de parabenização, ela não foi feita somente aqui no município de Canoinhas, mas outros municípios também, pela maneira com que aconteceu e pela repercussão do caso. Então, são canoenses valorosos que nós precisamos, então, honrar, porque eles foram certeiros e salvaram uma vida. Então, eu deixo aberto, se os demais colegas quiserem assinar junto comigo, está à disposição. Continua em discussão? Senhor presidente, Com a palavra. gostaria de assinar também essa moção, vereadora Zenilda. Se todos concordarem, eu colocaria até como de toda a edilidade. Se assim a senhora... Se todos concordam? Sim, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento número 002 de 2024, de toda a edilidade. Está em votação? Quem aprova, permaneça sentados. Está aprovado o requerimento número 002 de 2024. Requerimento 13 de 2024, de autoria do Edil Vilmar Sudoski. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar qual a previsão para o conserto ou substituição do aparelho de raio-x na área odontológica da unidade de saúde do Campo da Água Verde,
os usuários têm enfrentado dificuldades significativas devido à falta do aparelho de raio-x na unidade de odontologia, obrigando-os a se deslocarem até outros bairros para realizar o procedimento. É fundamental assegurar que a população tenha acesso aos serviços de saúde de forma eficiente e próxima de suas residências, garantindo assim o pleno funcionamento dos postos de saúde em nossa comunidade. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador autor. o raio-x da odontologia lá do campo deu problema. Então, os pacientes de lá estão tendo que fazer em outros bairros ou aqui no centro. E um bairro tão grande, né? Claro que a gente sabe que tudo estraga, tudo pode ter problema, mas preciso saber se isso já foi providenciado o conserto, se vai ser substituído por um equipamento novo e quando isso terá o retorno dos serviços oferecidos à comunidade. Seria isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador William. gostaria de assinar junto com o vereador Vilmar, parabenizá-lo pela proposição. Também fui cobrado em relação ao tema, então gostaria de acompanhar a resposta do requerimento. Está autorizado. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento número 3 de 2024. Requerimento 4 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, tendo em vista que foi realizado o serviço de patrulhamento na localidade de Laranjeiras, porém, sem a colocação de material. Solicito informar quando será colocado o material, visto que se chover o local ficará intransitável. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem concorda, permaneça sentado. Está aprovado o requerimento número 4 de 2024. Requerimento 5 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, à senhora Rafaela Maier Zaniolo Seleme, secretário municipal de meio ambiente, e ao senhor Edmilson Luiz Verca, secretário municipal de desenvolvimento rural, à senhora Juliane Muchalovski Slabadak Ferraz, secretária de administração, quem é o proprietário do terreno onde o maquinário e o britador se encontram, de quem é o maquinário, está havendo extração de material, em caso negativo, por que não? Solicito ainda que seja acionada a vigilância sanitária para averiguar o local. Coloco em discussão o requerimento número 5 de 2024. Senhores vereadores, senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque algumas pessoas da população me enviaram um vídeo da situação ali no Salceiro. Até estive lá, o seu Geraldo e o seu Galotti também estavam no local averiguando no dia que eu fui. E tem um maquinário que está lá no tempo, abandonado. A parte da pá desse maquinário, né, que ela está virada para cima, tem água parada, aquilo ali está um perigo. E tem o britador lá. Tá? Segundo informações dos moradores, não está funcionando esse britador. E eu tentei me informar extraoficialmente, parece que está sem autorização para extrair do local, que parece que mudou o dono do terreno, enfim, são informações muito confusas. Então, eu decidi fazer esse requerimento para a gente ter essas informações mais precisas, mas já também pressionar a vigilância sanitária para ir até o local verificar, porque ali pode sim ter foco do mosquito da dengue, aquilo não pode ficar do jeito que está. Então, fiz esse requerimento, até para a gente saber também como está a situação lá, por que esse britador está parado, se não tem autorização, para a gente verificar como que a gente consegue essa autorização, como que a prefeitura consegue. Porque, senhores, é muito triste a gente ver um maquinário que custa tão caro lá do jeito que está. Então, eu espero que essa resposta desse requerimento venha logo, para que não fique mais, sabe Deus, quanto tempo todo esse maquinário parado lá. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão?
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 006. É esse? É o 5. 05. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento número 5 de 2024. Requerimento número 6 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de Educação, solicitando encaminhar a esta casa a lista com número de alunos aguardando vagas em toda a rede municipal de ensino, e solicitando que informem quando a lista da fila de espera será divulgada para os pais. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereador William. eu gostaria de assinar junto. Também fui cobrado ainda hoje em relação à lista que quando os pais procuram a secretaria, como bem relatado aqui pela vereadora Tati, o que acontece é que eles dizem que não tem vaga e essa lista deveria ser pública. E ela até agora não foi divulgada. Então, nesse sentido, é importante que seja divulgado para que os pais possam saber se eles vão conseguir incluir os filhos em determinado CI ou de que forma que eles vão se preparar para o ano. Porque muitos dos pais estão de férias ou estão deixando o filho com alguém que esteja de férias para poder ir trabalhar, mas logo voltando às aulas, muitos deles não terão com quem deixar os filhos. Então, até o professor Osmar, que tem mais conhecimento sobre isso, e na época que ele era secretário, a gente não via esses transtornos aconteciam. Se puder falar melhor em relação a isso, para que a gente possa também transmitir aos pais o que a gente pode fazer enquanto eles não enviem essas listas, para que os pais possam se organizar, né, para que eles consigam ter uma garantia que os filhos vão estar bem alocados numa escola com educação de qualidade, que é o que a gente espera para as nossas crianças. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Osmar. cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas e colegas, vereadores e vereadoras, pessoas que nos assistem aqui também pelas redes sociais. Eu gostaria, Tati, vereador Tati, se você permitisse assinar junto, porque a gente está sendo cobrado, até porque as pessoas lembram da gente, enquanto secretário ainda, porque tem muita criança na fila. Lembro que quando a gente assumiu a secretaria, senhor presidente, nós tínhamos perto de 400 crianças fora da sala de aula e a gente foi procurado pela promotoria pública quando assinamos um TAC com a responsabilidade de colocar todas aquelas crianças dentro da sala de aula. Falo isso porque o trabalho que tivemos junto com as pessoas que trabalhavam conosco na secretaria para reorganizar as nossas unidades educacionais, para conseguir absorver essas 400 crianças, deu um trabalho muito grande e a gente pôde aprender ao trabalhar, vereador Gilmar, como fazer essa redistribuição. Criamos 2 CIs novos e muitas novas salas de aula. Eu não estou entendendo por que tantos alunos agora estão fora da sala de aula, se o número de alunos diminuiu na rede pública. Eu fiz um requerimento, rede pública municipal, eu fiz um requerimento no final do ano passado, buscando informação com dados de quantos alunos tinha de 2018 até setembro de 2023. Por incrível que pareça, tinha perto de 300 crianças a menos em setembro de 2023, matriculados nas nossas unidades educacionais do município. Então, está faltando alguma coisa. Então, nós precisamos realmente buscar soluções, fazer estudos técnicos de planejamento para que essas crianças tenham o direito sagrado delas de ir para a escola. A gente pensa o seguinte, a criança tem esse direito. O governo federal paga para o município, através do Fundeb, o valor aluno por ano. E aqui, eu estou completando com o meu requerimento número 8, que na comunidade do Rio da Areia de Baixo, que tem uma escola ali pronta, que era da rede estadual, a comunidade reformou, usa de vez em quando lá para outros fins, mas ali poderia ser feito uma creche, tipo um CI, um Centro de Educação Infantil,
que ficam mais ou menos a mesma distância do Maria Isabel de Lima Cubas e da Escola Benedito Teresa de Carvalho, lá em Felipe Schmidt, Rio da Areia de Cima e Rio da Areia do Meio. Então, ali a comunidade tem uma listagem com alunos, crianças pequenas, né? Porque até para transporte escolar é complicado colocar as crianças pequenas. Para que seja estudado, que a secretária Sônia estude uma maneira de, quem sabe, colocar ali e ter lá uns seus 20, 30, 40 alunos, que ajuda a diminuir essa fila que nós estamos aí buscando informações. Seria isso, senhor presidente. Sim, gostaria de assinar junto com a vereadora Tati o requerimento. Continua a discussão. Senhor presidente, Palavra. senhores vereadores, esse requerimento de hoje eu fiz especificamente por conta de uma mãe que me procurou, que me disse que faz 3 anos que ela está aguardando para a filha dela conseguir uma vaga. E aí, ela ainda me perguntou em que lugar que eu estou na fila, porque eu não sei. E, senhores, eu gostaria de lembrar que no ano passado eu fiz um projeto de lei, e até agradeço ao Daniel, aqui, nosso assessor, que me trouxe. Esse projeto de lei ele foi aprovado aqui na Câmara, ele foi sancionado pela prefeita, tá? E ele é um projeto de lei que dispõe sobre a divulgação da lista de espera. É aquela transparência para que os pais possam acessar o sistema e encontrar lá em que posição que está seu filho, como que está a situação. Essa mãe que me procurou hoje, ela não sabe nem por quê que tem sido indeferido o pedido dela por várias e várias vezes. Ela diz que ela vem na Secretaria de Educação e pergunta o porquê, e a resposta é, foi o sistema. E assim ela está há 3 anos sem conseguir matricular a filha dela. Então, faço essa pergunta novamente. Uso aqui da fala para lembrar que esse projeto de lei já está vigente no nosso município da lista de transparência. E lembro também, senhores vereadores, que tem mais um projeto de minha autoria que ele fala sobre a questão das vagas. Como que vai ser dado? A criança que mora no Alto das Palmeiras, ela vai ter o direito de uma vaga mais próxima da sua residência? Não. Como que será feito isso? Então, esse projeto ele dispõe, esse outro projeto de lei, sobre essas regras que também são importantes para a gente garantir o acesso à educação. Mas fica aqui essa pergunta novamente, para a gente saber quantos alunos estão aguardando nas vagas esse ano, e lembrando aqui que nós precisamos que tenha essa transparência para que os pais possam encontrar, então, no site da prefeitura, né, essas informações que hoje nem nós encontramos. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Vereadora Tati, a senhora faz aqui uma narrativa a respeito de uma aluna, e eu gostaria que a senhora esclarecesse até um pouco mais, porque eu acho que dá até uma maior importância para o caso. E, segundo a senhora fala, são 3 anos sem matricular, mas aí ela não teve direito a determinado creche, a determinado... ela precisava que fosse num determinado local, porque existem outros, aí realmente nós precisaríamos saber o que aconteceu, porque aí também a mãe aguardar os 3 anos seguidos sem estar frequentando, aí causa um desconforto muito grande. Senhor presidente, a mensagem que eu recebi, e vou fazer a leitura aqui. Tati, fazem quase 3 anos que estou tentando vaga em creche para minha filha e até hoje não sei a classificação. Essa foi a exata mensagem que ela me mandou. Eu vou solicitar para a nossa assessoria de imprensa, bem como o nosso jurídico, dar uma importância para esse caso, para nós ver o que aconteceu, porque não justifica 3 anos ela ficar nessa situação. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco em votação o requerimento número 6 de 2024. Os que concordam permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento número 6 de 2024. Requerimento 7 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se a reforma da Unidade Básica de Saúde Central inclui a colocação da placa com o nome Dr. Wagner Marculin Traut, conforme lei número
6.644, de 21 de 10 de 2021. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, gostaria vereador. de pedir autorização para a vereadora autora para assinar junto, até porque é uma luta longa que se tem sobre essas placas, especialmente a da unidade central ali com o Dr. Wagner, né? Com o nome dele. Então, em maio, já teve outras anteriores, mas em maio de 2023 eu encaminhei um ofício e depois veio a resposta, e lá eles já diziam que se encontra em trâmite levantamentos para aquisição, revitalização das placas de todas as unidades básicas do município, em maio. Então, nós estamos hoje em fevereiro de 2024. Então, estamos aí há 8 meses, 7 meses aí que se passou, e ainda não se tem um posicionamento a respeito de alguma atitude de acontecer. Importante o seu requerimento e gostaria de assinar junto. Continua a discussão? Coloco em votação o requerimento número 7 de 2024. Os que concordam permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento número 7 de 2024. Requerimento 8 de 2024, de autoria do edil professor Osmar. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando estudos no sentido de implantação de um centro de educação infantil na localidade de Rio da Areia de Baixo, visto o grande número de alunos existentes e que na localidade já tem um imóvel para instalação da unidade escolar. Está em discussão? Requerimento número 8 de 2024. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Silmara Gontarque. quero parabenizar o professor Osmar, o vereador professor Osmar, pelo requerimento. Também quero assinar junto, porque eu já tive pedido desse mesmo requerimento que ele fez aí, e peço para a secretária Sônia, para ela dar uma olhada com carinho nesse requerimento aí, para atender o pedido dessas mães lá que estão precisando. É isso, senhor presidente. Continua a discussão? Da mesma forma, professor Osmar, te parabenizo pelo requerimento. Bom, se pudesse ser atendido, né? Assim esperamos também. Se for permitido, gostaria de assinar junto para termos essa informação, visto que conheço muito bem a comunidade, conheço o imóvel, conheço o local, conheço os pais e conheço muitos pequenininhos que talvez poderiam estar estudando ali. Com certeza, vereador. Obrigado, vereador Osmar. Coloco em votação o requerimento número 8 de 2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento número 8 de 2024. Requerimento 9 de 2024, de autoria do edil Maurício Zimmermann, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc Mafra, solicitando a retirada de um poste caído no trevo de acesso ao bairro Água Verde. Está em discussão? Senhor presidente, só para entender um pouquinho melhor, por acaso no trevo da CIA? Na verdade, é o campo da Água Verde e não a Água Verde. Pois é, por isso que estou me mesmo. referindo. Eu até estava retornando de viagem ontem à tardinha e vi que está um poste caído lá. Tem um poste caído. Eu não parei porque eu estava já meio cansado para ver se era, até ficou de uma manhã e ver isso aí. Se era de eletricidade, se era de sinalização, de quem, para quem pertencia aquele poste, porque isso eu não fiquei sabendo. Até amanhã ia fazer isso, ia verificar lá e até gostaria de assinar junto, mas que está caído é no trevo da CIA, entrando para a Avenida Expedicionários. Pode assinar junto, sim, está liberado, vereador Vilmar. E realmente vou pedir para que a nossa assessoria corrija o trevo de acesso ali, o trevo da CIA, acesso à Avenida Expedicionários. E realmente ali, o que me chama a atenção, vereador Vilmar, é que já faz um bom tempo que ele está ali. Eu não sei se, acredito que não esteja nem ligado, mas no mínimo é feio para quem está adentrando a nossa cidade. E depois, além de tudo, todo o risco, acredito que aqui o Geraldo é uma pessoa que frequenta e passa volta e meia por ali, realmente, e até esse dia não se enxergava porque estava um matagal ali, né, Geraldo?
Você veja o risco que corremos, então. Então, isso é uma coisa, na maneira de qualquer leigo enxergar, de fácil resolução. É chegar ali, fazer o corte, retirar e isolar tudo e está resolvido, evitando riscos à população. Coloco em votação o requerimento número 9 de 2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Está aprovado o requerimento número 9 de 2024. Requerimento 10, 2024, de autoria de toda edilidade. Requerem que seja registrado aos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Otacílio Martins de Souza, pai do nosso querido amigo Gil Baiano, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Senhor presidente, Com a palavra, uma sugestão, né? De repente fizemos um minuto de silêncio em memória ao pai do nosso vereador Gil Baiano, se assim o senhor entender. até faria no final, mas quebramos o protocolo e fazemos já. Eu acredito que é de suma importância, até na própria leitura do requerimento, que fique registrado esse momento nessa Casa de Leis. Passamos às explicações. Mais algum requerimento? Não há mais nenhum requerimento, presidente. Obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 6 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas. Bom, uma boa noite a todos. Muito obrigado.